Boa tarde, alunos. Hoje eu irei falar sobre... Eu já falei para vocês, dei um panorama geral sobre as 3 gerações românticas. Entenda-se por gerações românticas, gerações da poesia romântica, tá? Depois eu vou falar sobre a prosa romântica. Então, eu falei já sobre o indianismo, né? Falei sobre o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vou baixar um pouquinho aqui. E agora, eu vou passar um PowerPoint sobre a segunda geração romântica, que foi o ultra-romantismo. Vou apresentar para vocês agora, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera só um pouquinho. Um pouquinho para eu ver. Ultra-romantismo. Eu abri aqui, agora eu vou compartilhar para vocês. Vou apresentar agora. Nossa, por que não está aparecendo aqui? Só um pouquinho. Nas janelas. Ultra-romantismo. Subir um pouquinho mais aqui. Começando aqui, tá? Segunda geração romântica. Que no Brasil foi o ultrarromantismo, né? No Brasil, o ultrarromantismo é o nome pelo qual é chamada a segunda geração do romantismo, que compreende o período entre 1853 e 1879. Nessa época, os jovens escritores não partilhavam os sentimentos de nacionalismo característicos da primeira geração romântica. Eles passavam por uma fase em que não havia esperança, do que resulta o tom pessimista nas obras ultrarromânticas, influenciadas pelo britânico Byron. Era o Lord Byron. Mais tarde eu vou falar sobre eles, mais além, tá? Álvares de Azevedo, cuja obra reflete a influência byroniana, é o principal representante do ultrarromantismo no Brasil. Em Portugal, tem destaque Camilo Castelo Branco. Então, aqui, ó, temos aqui uma representação, né, do ultrarromantismo, um quadro aí, como eles viam tudo, né, a natureza, as coisas mais nebulosas. E aqui os 3 representantes do ultrarromantismo no Brasil, segunda geração, após a década de 1840. Álvares de Azevedo, principal representante, Cassimiro de Abreu, também um grande representante, e Junqueira Freire. Álvares de Azevedo foi o que mais fez sucesso, depois Cassimiro de Abreu, em terceiro lugar, Junqueira Freire. Então, quais seriam as características do ultrarromantismo? O mal do século. Desacreditados dos ideais que levaram à Revolução Francesa, sem ideais a seguir, geração perdida. Perdida no sentido de que essa geração... Um pouquinho. Que essa geração não tinha muito, assim, pelo que, né? Vou voltar a música aqui, que depois eu vou falar dessas músicas aqui, da geração... Músicas ultrarromânticas atuais. Então, voltamos lá para a nossa apresentação. Vida desregrada, ou seja, eles eram boêmios, viviam na noite. E o mal do século, o que era? O mal do século era a tuberculose. Então, a maioria desses escritores aí, poetas, morriam de tuberculose porque eles eram entregues aos estudos acadêmicos. Não fazia com que eles tivessem tuberculose, mas ao ócio, aos casos amorosos e a leitura de obras literárias como as de Musset e de Byron. Lord Byron, o maior representante do homem. O que é ultra? Ultra é além, né? Um romântico, por exemplo. Romântico existe em todas as eras, mas na era do romantismo eles eram exageradamente românticos. Então, o que acontecia? Eles saíam na noite, né? Bebiam, eram boêmios e acabavam que pegavam tuberculose, não se cuidavam e acabavam falecendo dessa doença, que era o mal do século, como agora o mal do século é o coronavírus.
E as pessoas que não se cuidam, não usam máscara, digamos, não lavam as mãos, não tem distanciamento, o mínimo que deveria ser feito não fazem, além de ter pouca vacina e tudo mais, né? Tudo mais que você já sabe. Então, naquela época eles faziam isso, acabavam se cuidando, né? Então, indo um pouco adiante, ó. Um exemplo de músicas ultra-românticas. A Via Láctea, Renato Russo. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Renato Russo foi um cantor brasileiro lá da década de 90 que acabou falecendo de AIDS. E como ele estava doente, ele começou a ficar depressivo também, fazer essas músicas, né? Que soariam, condiziam com esse ambiente do ultra-romantismo e do pessimismo também, tá? Por isso, assim, ele escreveu mais essas, né, no tempo que ele estava mais doente, que ele escreveu essas músicas assim, mais pessimistas, digamos, né? E depois nós temos outro exemplo aqui de músicas ultra românticas. Evanescence, Bring Me to Life. Oficial Music Video. Eu tenho endereço ali. Estou na aula lá. Só uma interrupção aqui. Faz parte. Como você pode ver nos meus olhos, como porta aberta, conduzindo você até meu interior, onde eu me tornei tão insensível, sem uma alma. Meu espírito dormiu aqui em um lugar frio. Espera só um momento. Não consigo acordar antes que eu me esqueça. Me salve desse nada que me tornei. Me traga a vida. Eu tenho vivido uma mentira, não há nada dentro. Essa é uma tradução da música, tá? Me traga a vida. Por isso que é Bring Me to Life. Então, essa música também, do grupo Evanescence, um famoso grupo aí um grupo internacional, né? Também reflete bastante esse ultra-romantismo. E, por último, aqui o livro é escrito por Lord Byron, Dom Juan. Lord Byron era um Dom Juan, né? Ele era um Dom Juan. Então, por isso, ele escreveu esse livro bem condizente com a vida que ele tinha, com um monte de aventuras, teve várias esposas, as mulheres eram apaixonadas por ele. Então, ele era realmente um representante aí do homem romântico, né? Do homem sedutor e do homem sempre apaixonado, sempre cheio de romances. Pesquisem aí a vida de Lord Byron, que vocês vão achar bem interessante. Então, aqui eu tenho as referências, né? Onde eu pesquisei toda a matéria, ultrarromantismo, letras e músicas, né? Tradução, descomplica.br. 5 músicas do Legião Urbana para você entender melhor a segunda e a terceira fase do romantismo. Então, tem várias músicas muito interessantes aí do Legião Urbana, cujo cantor era o Renato Russo, ok? Então, assim, aí eu dei uma pincelada, assim, que é para não ficar muito cansativa a aula, né? E depois eu falo passo um pouquinho mais sobre principalmente o Álvares de Azevedo, né? E o Lord Byron. Lord Byron, representante internacional do ultrarromantismo, e Álvares de Azevedo, que se inspirou bastante no Lord Byron. Tá bom? Então, por hoje era só. Uma boa tarde para vocês. E até a próxima aula. Tchau, um bom final de semana.